Antes, eu vou dar uma passada rápida, embora esteja tudo gravado aí no YouTube, só para quem por alguma razão caiu de paraquedas. Então, alguns escribas e fariseus, os doutores da lei e os fariseus, que eram os entes religiosos mais rigorosos e legalistas e judiciosos e letristas e meticulosos que o planeta já conheceu. Então, esses dois que, entre mestres e religiosos fanáticos, replicaram a Jesus com muita suavidade, uma réplica sem questão. Mas o escritor do Evangelho, Mateus, entendeu como uma réplica ao que Jesus tinha dito sobre a frivolidade das palavras deles e como elas trariam inapelavelmente juízo. Aí eles dizem aqui: mestre, queremos ver da tua parte um sinal. E nada provocava mais a Jesus do que esse tipo de conversinha. Ele não tinha feito outra coisa a não ser realizar sinais. Esse pessoal vinha acompanhando a ele há muito tempo, desde a Galiléia. Não pararam de ver sinais. E após umas sessões de persecutoriedade deles em relação a Jesus, Jesus dá a eles a pressuposição de serem quem eles de fato são, ou seja, perseguidores. E aí cura pessoas variadas em dias de sábado, e eles ficam tomados de ódio, de raiva, especialmente depois da cura do homem da mão ressequida. Eles já vinham acumulando muito ódio, mas o verso 14 diz que quando eles viram Jesus curar o homem da mão ressequida dentro da sinagoga em dia de sábado, que eles proibiram que se fizesse qualquer coisa, até o bem, eles se retiraram, os fariseus, e conspiravam contra Jesus em como lhe tirariam a vida, ou seja, era uma conspiração de morte. Mas Jesus, sabendo disso, mesmo sabendo disso, curou a muitos, muitos e muitos e muitos do lado de fora da sinagoga. Mas recomendou que não expusessem a publicidade. Eu falei 2 dias seguidos sobre isso aqui. A gente entrou no contexto da libertação do endemoniado, que tinha como consequência da sua possessão 2 tipos de bloqueio sensorial. Ele era cego e mudo. Aí os argumentos deles, dizendo, dos religiosos, que Jesus fazia aqueles milagres pelo poder do maioral dos demônios, que era Belzebu. Aí Jesus disse: olha, vocês não sabem o que vocês estão dizendo, a coisa agora está ficando muito feia. Enquanto vocês estão querendo me liquidar, me matar, me confrontar, está tudo bem. Tudo que vocês fizerem em relação a mim, ser-vos-á perdoado. Mas agora vocês começaram a brincar com o que não se brinca, com o Espírito. Deus é Espírito. Deus é Santo. Deus é o outro, absolutamente outro, puro e santo. E vocês, em nome dos desejos pessoais de poder, de controle, de dominação, de caprichos, de vaidade, de reconhecimento, de tudo isso que está presente no combo da arrogância religiosa em qualquer tempo, em qualquer hora, em qualquer geração, vocês, por causa disso, começaram agora a conscientemente, vocês não são ignorantes, vocês sabem o que vocês estão falando. Vocês estão dizendo que eu estou expulsando demônios pelo poder de Belzebu, maioral do demônio. Cuidado! Esse negócio volta sobre vocês. Sobre qualquer um que brinque disso. Não brinquem disso, não. E começa a lhes dar todas as razões sobre o perigo deles se colocarem nesse chão delicadíssimo
e do que eles estão fazendo, correndo o risco de pecarem contra o Espírito Santo, colocando-se espiritualmente, psicologicamente e do ponto de vista de qualquer que seja a complexidade do interior humano, numa situação de irreversibilidade de consciência. Num apagão da consciência, na cauterização total, na incapacidade de conversão, de mudança de opinião, ou seja, vocês estão atravessando uma fronteira a partir da qual não tem mais volta. Não brinquem disso. Na existência, a graça de Deus cobre tudo, mas a gente precisa saber que existem coisas que, uma vez praticadas, nos tornam entes irreversíveis. Quando a gente começa a deliberadamente praticar e a colocarmos-nos numa situação de inimigos lúcidos e conscientes da verdade de Deus, só para proteger os poderes do nosso domínio, do nosso reinado, porque a gente não quer ser relativizado, a gente não quer perder a ascendência, o poder, o controle, a dominação, o despotismo, a tirania sobre os ignorantes que nos obedecem cegamente. Para não perdermos nada disso, mesmo sabendo que aquele que esteja realizando o bem diante de nós está fazendo isso pelo poder do Espírito de Deus, do reino de Deus, da graça de Deus, o indivíduo, sabendo disso, se insurge, se levanta e diz: não, é diabo. Ele está cheio de diabo. Foi assim com Jesus, foi assim em relação ao que vários deles fizeram quanto aos apóstolos, tem sido assim no curso da história humana em várias ocasiões, continua a ser assim no dia de hoje. Quando eu vejo pessoas, mesmo sabendo e advertidas por isso tudo, brincando, querendo de qualquer modo botar você na fogueira, mas eles não podem, apedrejar vocês, mas eles não conseguem, eliminar vocês, mas está para além do alcance deles. Então, como eles não podem mais realizar a finalização das suas conspirações de ódio, liquidando a sua vida, o que eles fazem? Eles vão para fake news extrema, que é aquela que Jesus disse: olha, qualquer outra pode ter perdão, mas não brinquem disso. Vocês estão dizendo que eu expulso demônios porque o maioral dos demônios me habita. Porque é Satanás que me habita. Vocês botaram o pé num lugar sem volta, cuidado. É o chão do não perdão. E aí, depois de falar sobre isso, eu falei a semana inteira explicando detalhadamente sobre isso, está gravado aí no YouTube. Ele falou da inegabilidade do que eles tinham acabado de fazer pela natureza do fruto na vida que eles apresentavam, que era um fruto mau, o que denotava o fato de que eles eram seres ruins, perversos. Eram víboras, eram diabos, eram de uma natureza peçonhenta, maligna, era o que os ocupava. Por isso, a boca deles falava aquilo que lhes enchia o coração dioturnamente. Então, ontem, eu li no verso 38, dizendo: então alguns escribas, doutores e fariseus replicaram: mestre, queremos ver da tua parte um sinal. Olha como esse povo da mentira religiosa, esse povo da mentira é bipolar. Eles vêm dizendo é o maioral dos demônios. Aí ouvem o que Jesus disse a eles, gravissimamente dito. Aí tentam subitamente, pela via do amaciamento de palavras, mas continua a ser uma provocação, uma réplica, conforme diz o texto, mas eles mudam o tom. Eles são sempre assim, eles se repetem
invariavelmente sempre. Primeiro eles acusam, atropelam, passam por cima. Quando eles sentem que pode haver alguma coisa que venha mais forte do que eles não conseguem mudar o coração, nem se converter, nem se arrepender. Para eles isso vai se tornando cada dia mais impossível. Esse arrependimento, eles entram no estado de inarrependibilidade, mas mudam o tom, porque o negócio deles é fazer a politicagem do meio ambiente para ver se o lugar deles não é diminuído em relação a esses sobre os quais eles se acostumaram a controlar, a dominar, possuir, a fazerem tudo o que eles queriam. A briga toda aqui tem só a ver com poder, não tem nada a ver com amor deles à verdade, a palavra, a doutrina, a ciosidade de busca de significados verdadeiros. Não! A coisa toda tem apenas, exclusivamente a ver com poder. E aí eles vêm com essa sutileza de pedir um sinal, e Jesus lhes diz: uma geração má e adúltera pede um sinal. Vocês são maus. E isso é geracional, isso virou uma cultura de perversidade que tomou conta de vocês, dessa geração inteira. Mas eu digo uma coisa a vocês: nenhum sinal lhes será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Aí ele explica que sinal foi esse. Jonas, aquele profeta do norte de Israel, que odiava os assírios, que eram os exatores, os senhores do mundo, então, a superpotência, e ele odiava. Ele era um profeta que sucumbiu à ideologia política. Então, mesmo que Deus dissesse a ele: vai, prega aos assírios, aos ninivitas, em Nínive, que é a capital da Síria, porque eles estão esperando uma palavra, o Jonas se negou aí. Falou: eu não. Eu quero é que todo mundo vá para o inferno, como você já se acostumou a ver acontecendo entre nós. E aí ele não foi para o sul da Espanha, para Tarsis. E no meio da viagem tem a história do cachalote. Ele vê que ele era a razão de todas as calamidades que estavam acometendo como tempestade ao navio, e diz: joguem-me ao mar e a bonança chegará. E aí jogaram-no ao mar, a bonança veio, um cachalote chegou e engoliu a Jonas, que esteve 3 dias e 3 noites no ventre desse grande peixe. E aí Jesus diz: e assim, esse é o sinal que vocês vão ter, é o de Jonas. Porque assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, sepultado nas regiões abissais dos oceanos, assim o Filho do Homem, o Filho do Homem, estará 3 dias e 3 noites no coração da terra, aludindo à sua morte. E é o que veio acontecer no seu sepultamento. E aí diz: olha, vocês querem um sinal? O sinal que vocês terão será um sinal semelhante a Jonas, que desapareceu 3 dias e 3 noites, foi dado como morto e foi cuspido, foi jogado vivo para fora da vida. Esse é o sinal que eu vou dar a vocês, porque eu desaparecerei da vida, como ele mesmo diz em João, no capítulo 16, por um pouco, ainda por um pouco estou convosco, outra vez por um pouco eu não estarei, desaparecerei, por um pouco eu estarei ausente, mas outra vez me vereis, e uma vez que vós venhais a me ver, a vossa alegria será inarrancável do coração de vocês. Pois bem, o sinal que vocês estão me pedindo é o sinal no qual vocês não vão crer, é o sinal de Jonas.
Porque o Filho do Homem também vai ficar 3 dias e 3 noites no coração da terra. E vai ressuscitar. E vai sair vivo do coração da terra. E aí? Esse é o sinal que eu vou oferecer, porque cura de todos os tipos, libertações de todas as formas, restabelecimento de sensorialidades de todas as variedades sensoriais, milagres e graças e ações e palavras e curas e acolhimentos e misericórdias demonstradas, vocês vêm acompanhando há meses, todos os dias. E quanto mais vocês veem, mais odiosos vocês se tornam, porque mais relativizados vocês se sentem, menos empoderados e com mais vontade de me eliminarem vocês se manifestam. Porque o culto de vocês é ao poder que a religião confere a vocês. Por isso é que eu digo que os ninivitas, que eram considerados por Jonas os grandes pecadores da época por causa do olhar ideológico dele, a ideologia é uma porcaria, qualquer uma delas coloca um absoluto nos teus olhos que te impedem você de ver gente, você passa a ver conceitos e que tornam as pessoas, na maioria das vezes, suas inimigas se pensarem diferentes. Vocês sabem exatamente do que eu estou falando. E aí Jesus diz, em verdade eu vos digo que ninivitas se levantarão no dia do acerto de contas, da verdade, da luz. Eles se levantarão e vão se levantar contra vocês. Essa geração que está aqui comigo, criando fake news, mentiras e dizendo que eu faço os poderes e realizo o que eu realizo pelo poder de Belzebu, o maioral dos demônios. Os ninivitas vão se levantar com vocês, com essa geração de religiosos, você que está me vendo aqui, essa geração inteira. Os ninivitas, assim como Jesus disse aos escribas e fariseus, isso se repete em cada nova geração onde o mesmo Espírito está presente. Os ninivitas se levantarão no juízo com esta geração contemporânea e a condenarão, porque eles se arrependeram com a pregação de Jonas. Se arrependeram.